Irmãos, aceitem todos a paz do Senhor Jesus. Vamos um texto, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, do versículo 8 ao versículo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, do versículo de número 8 ao verso 11. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Deus me concede de retornar a esta casa de oração. Agradeço a Deus pelo privilégio. É um privilégio nós estarmos aqui. Sim ou não, irmãos? É um privilégio. Louva a Deus que Deus nos deu este privilégio. Quantos gostariam talvez de estar onde você está e não teve esta oportunidade? E Deus nos deu este privilégio. Agradeço a Deus pelos pastores desta casa, pastor Rogério, pastor Anderson, os obreiros, a cada irmão presente. Que Deus abençoe as vossas vidas. Canaã é uma bênção, irmãos. Para mim, uma das boas coisas, não estou aqui jogando confete em ninguém, porque os irmãos não precisam disso, eu também não. Mas uma das boas coisas que me aconteceu foi ter conhecido esta casa de oração. Deus está nesta casa, irmãos. Não é verdade, irmãos? Não estamos jogando confete, não. Mas o irmão já percebeu que o culto aqui é diferente, irmãos? O clima aqui é gostoso, não é verdade? Você entra nesta porta para dentro, parece que você não tem problema, irmão. E o problema às vezes está te esperando ali na calçada ali, ó. Mas parece que não tem. É uma alegria diferente. Deus está nesta casa. Deus continue abençoando este ministério, os pastores, os obreiros, a cada irmão presente, cada visitante, em nome de Jesus. Está escrito assim, irmãos, Atos 1, do 8 ao 11. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha o que aconteceu, irmãos. E quando ele estava dizendo isto, vendo os discípulos, ele foi elevado às alturas. Uma nuvem veio e o recebeu, ocultando dos olhos dos discípulos. E estando os discípulos com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de brancos, os quais lhe disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. A parte B do versículo 11 diz: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Bom, o que os anjos disseram para os discípulos na parte B deste versículo é o seguinte: esse Jesus que vocês acabaram de ver subir é o mesmo Jesus que um dia vai voltar. É isso que os anjos disseram para os discípulos. Contar até 3, vamos dizer essa frase, irmão? A frase é essa: o mesmo Jesus que um dia subiu é o mesmo Jesus que um dia vai voltar. Vamos lá, irmão? 1, 2, 3. O mesmo Jesus que um dia subiu é o mesmo Jesus que um dia vai voltar. Você acredita nesta palavra, irmãos? Irmãos, esses versos que nós acabamos de ler, Jesus está nos minutos finais do seu ministério terreno. Aqui ele já está se despedindo dos discípulos com o término do seu ministério terreno. Aqui, mais ou menos, aquele dito que tem aí fora: missão dada, missão cumprida. O que ele veio fazer, ele fez. O que ele veio realizar, ele realizou. Aqui ele já está glorificado, aqui ele já está ressurreto, aqui ele já está vencedor. Se bem que dizer que Jesus está vencedor, irmãos, é uma força de expressão, porque Deus é muito profundo e nós somos muito rasos para descrevê-lo. Então é uma força de expressão dizer que ele está vencedor. Porque estar, irmão, dá a impressão de momento, como se estivesse agora, mas não sabemos se estava no passado e se estará no futuro. Jesus, nós não sabemos se esteve no passado e estará no futuro. Jesus não, ele é vencedor ontem, hoje e de eternidade a eternidade. Ele nunca perdeu e não vai perder batalha. Você lembra da luta que você está passando, irmão? Você está pensando que você vai morrer no meio dela?
Puxa aí a última que você passou, você não venceu? Puxa a penúltima, você não venceu também? Puxa a antepenúltima, não venceu também? O que você quer dizer com isso, pastor? Que Deus não perde batalha, irmão. O Deus que te ajudou a vencer as passadas é o Deus que vai te dar vitória nesta presente também. Deus não perde batalha. É por isso que Davi, quando se propôs a lutar contra Golias, que ele vai falar com Saul para ver se Saul consente dele ir lutar contra o gigante. Saul tentou desanimá-lo dando o currículo do gigante. Olha, é muito grande, é muito alto, é muito forte, é fortemente armado, com aparato de guerra, não vai dar para você ir, você é muito menino, muito pequeno, muito novo, muito inexperiente. Ele nunca perdeu guerra, nunca perdeu batalha, ele nunca deixou o inimigo sair vivo da arena, é um inimigo imbatível, não vai dar. Davi disse, você até agora falou do inimigo, mas agora ele vai se encontrar com crente. Ele pode ter matado muitos, mas ele matou ímpio, crente não. Agora ele vai se dar com crente. Se você quiser ouvir a minha história, eu tenho história para contar. E a história diz que Davi disse, olha, eu já matei urso e eu já matei leão, e o Deus que me ajudou a vencer batalhas passadas é o Deus que vai me ajudar a colocar essa luta por terra também. Eu vou repetir, meu irmão, o Jesus que te ajudou a vencer batalhas passadas. Eu não sei a altura da luta, eu não sei o peso da luta, eu não sei como é que ela está armada na tua casa, na parentela, na vizinhança, na tua finança, na tua saúde, no teu íntimo, na tua vida pessoal, mas prepare um glória. O Deus que te ajudou a vencer batalhas passadas é o Deus que vai colocar esse gigante por terra também. Porque Deus não perde batalha, irmãos. Deus não. O homem perde, Deus não. Lembra de Ezequias? A história diz que depois que Ezequias fez uma tremenda reforma na casa de Deus, no templo, o diabo ficou furioso, irmão. Porque sempre depois de uma grande obra, o inimigo se levanta. E a história diz que ele vem no encalço. A história diz que ele vem para arrebentar, ele vem para destruir, ele vem para matar, ele vem para ferir. E a história diz que Ezequias viu que o povo estava em pavorosa. Mas Ezequias tinha visto as vitórias que Deus havia dado no passado. Ezequias não titubeou. É por isso que ele deixou em escrito no 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8. Olha, não vos assustei por causa da grande multidão que está com ele. Mas a multidão é grande, Ezequias, eu sei. O exército está inflamado, eu sei. O inimigo está armado, eu também sei. Estão armados até os dentes, eu também sei. Por onde esse rei passou com o exército dele, não deixou nada de pé, eu sei também. Ele saqueou, isso eu também sei. E sabendo tudo isso, o que você vai dizer, Ezequias? Eu vou dizer que com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus. Mas se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu, meu irmão. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que o nosso Deus não perde batalha, irmãos. Viu? Quem sabe você entrou aqui nessa noite e disse, pastor, mas aqui dentro eu até sinto essa alegria momentânea. Esse clima espiritual, os hinos entoados, a palavra que o Senhor está mandando, uma palavra de ajuda, de perseverança, comida. Mas quando chego do portão para fora, que eu me deparo com a situação, porque tem gente aqui, irmão, que a alegria é passageira. Deus está falando com alguém aqui. Tem gente aqui, irmão, que a tua alegria é da garganta para fora, é alegria momentânea. Quando está na roda com os amigos, quando está na mesa de um bar, quando está bebendo a bebida com os amigos, é alegria momentânea, mas aí dentro tem um vazio que só tem uma coisa que pode preencher esse vazio todo. Não é amigo, não é bebedeira, não é farra, não é baderna. É o tamanho certinho do arrombo que está aí, cabe Jesus direitinho aí dentro para te... Aleluia, irmãos. E é bom ter Jesus na vida ou não é, irmão? Eu não posso dizer isso porque hoje eu estou completando mais um ano de vida, tenho 35 anos de vida, todos eles na igreja. Eu nasci num lar cristão, viu, irmão? Então eu não posso dizer o que eu vou dizer, mas quem vai ouvir aqui sabe o que eu vou dizer. Já percebeu que as pessoas que quando conhecem Jesus mais tarde, se convertem mais tarde, diz assim, só se na Canaã não existe isso, mas por onde eu tenho passado, sempre foi assim. As pessoas que conheceram Jesus mais tarde sempre dizem assim, se eu soubesse que era tão bom ser crente, eu tinha virado crente antes. Oh, aleluia, irmão. Porque a alegria daqui, meu irmão, não fica no copo não.
A nossa alegria aqui não fica na mesa não. A nossa alegria aqui não fica em rodinha de amigo não. A alegria que nós estamos aqui, ela entra, invade, toma conta do peito. Você vai para casa com alegria. A luta está esperando, mas você está com alegria. Amanhã amanhece com alegria. A semana de alegria. O mês é de alegria. O ano é de alegria. Você não sabe explicar, mas prepare um glória, irmão. O que Deus te dá é teu. É alegria, paz na alma. Eita, recalabaçu. Aleluia. É bom ser crente, não é, irmão? Bom, luta todo mundo tem. Problema todo mundo tem. Adversidade todo mundo tem. Só que os crentes têm um quezinho a mais, irmão. Nós temos Jesus na vida, irmão. Já parou para imaginar, irmão, quem está no leito do hospital agora, como a irmã aqui que nos antecedeu louvou? Já parou para imaginar? A família que está ouvindo agora que o diagnóstico não é tão bom? Já parou para imaginar? Já parou para imaginar uma mãe que está com um filho no mundo, uma mãe que está com a filha na prostituição, os pais que estão com o filho na droga, a família que está sendo destruída e o lar dividido, pai de um lado, mãe do outro, filho perdido? Já parou para imaginar? Pastor, aí na minha vida, na tua vida o diabo até tenta, meu irmão, mas na tua casa ele não vai prevalecer. Eita, na tua saúde ele não vai prevalecer, na tua família ele não vai prevalecer, mas pastor, ele está de pé. Então prepare um glória, meu irmão. Ele está de pé, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você vai dando glória, porque... Eita, ei, calabaço. Aleluia. Bom, você é crente, irmão. Deus não perde batalha. Eu não vim aqui, meu irmão, te jogar uma palavra de autoajuda para levantar a tua estima. Mas eu estou profetizando debaixo da autoridade desta palavra. Viu, irmão? Você não vai perder a guerra. O inimigo não vai bater palma nas tuas costas. Ele não vai congratular com a tua derrota. O vento não vai virar o teu barco. A tua embarcação não vai naufragar. Você não vai morrer na tempestade. Você não vai afundar nesse mar. Essa parede d'água não vai ficar fechada diante de ti. Essa muralha não vai prevalecer diante de ti. A alegria momentânea do diabo não vai bater mais na tua porta. Porque eu tenho uma notícia. Na tua casa está Deus, na tua vida está Deus, na tua família está Deus, e querendo ele ou não, ele que pegue a arapuca, ele que pegue a muamba, ele que pegue a quiçaça dele, ele que pegue o vaso de barro que foi oferecido, ele que pegue farofa, ele que pegue vela, ele que pegue frango, ele que pegue charuto, ele que pegue tudo que foi apresentado para ele, para destruir a tua vida, e bate em retirada, porque a vitória já é sua. Eita, Jeová! Ei, calabaço! Aleluia! Você crê nesta palavra, irmãos? A vitória é tua, a vitória é minha, a vitória é nossa. Se nós pedirmos aqui, irmão, para cada irmão contar a tempestade, a adversidade, o problema, o vento, o tamanho do gigante que está contra a vida de cada um, todo mundo teria um testemunho para dar aqui. Mas como nós não viemos aqui discutir quem tem luta maior, menor, uma luta mais forte ou mais fraca, como nós não estamos aqui para discutir isso, deixa isso de lado, meu irmão. Essa peleja não é tua, essa peleja tem dono. Se você tentar com as tuas forças, Deus está falando para alguém aqui. Se você tentar com a força do teu braço, você vai perder. Se você tentar ganhar no grito, você vai perder. Se você tentar com o teu recurso, você vai perder. Se você tentar com recurso humano, você pode perder. Mas se você entregar hoje na mão de quem pode pelejar para você, vai marcando o culto de ação de graça, porque Deus não perde batalha. Diz Deus para alguém aqui nessa noite. Deus está visitando casa de alguém aqui. E quando eu estou falando casa, meu irmão, eu não estou falando de tijolo, alvenaria, telhado, teto, nada disso. Eu estou dizendo de coração. Tem pessoas que estão aqui, você por fora está uma aparência, mas por dentro teu coração está contrito. Quem sabe não era nem para você estar aqui. Alguém te convidou e você está aqui. Você queria estar em N lugares, mas Deus te trouxe aqui para te dar uma palavra
palavra, esse vazio eu posso encher, essa alegria eu posso te dar, a tua vida eu posso transformar. O que o homem prometeu e não tem para te dar, eu tenho para te dar. Diz Deus para alguém aqui nesta noite. Você crê nesta palavra? Então toma posse desta mensagem, irmão. Eita, aleluia, irmão. Deus está falando direto com alguém aqui, irmão. Viu? Hoje você veio aqui, não foi por convite não. Você tinha N lugares para estar. Você queria talvez estar no sofá da tua casa. Você queria estar em roda de amigo. Querendo estar lá com o teu controle de TV, desfolhando os teus canais. Mas lá, meu irmão, ia dar sono, você ia dormir, deitou vazio, levantou vazio. Aqui não. Aqui você pode ter entrado com luta, você pode ter entrado com tristeza, mas você veio no lugar certo. O Jesus que pega quem está embaixo e coloca em cima. O Jesus que pega quem está enfermo e dá cura. Jesus que pega quem está desempregado e abre porta. Jesus que pega quem está com o coração contrito e dá alegria. O Jesus que pega alguém que está desesperado e dá paz de espírito. Receba essa palavra, meu irmão. Paz na alma. Aleluia. Aleluia. Toma posse, varão, desta palavra. Deus tem alegria para dar, alegria verdadeira. A história diz, irmãos, nesse texto, Jesus está, voltando aqui, ele já está nos minutos finais do seu ministério terreno. E ele está despedindo dos discípulos. Porque o Senhor, quando veio aqui, irmãos, no culto passado que eu estive, até comentei alguma coisa. Ele não veio brincar de missão. Ele veio para alguns propósitos. Um deles foi dar fim na dispensação da lei e início da graça. Outro dele, irmão, foi apregoar e manifestar o evangelho. Encher o homem do Espírito Santo. Abrir a porta da salvação. Morrer na cruz para perdoar pecado. Vencer morte, inferno e vencer o adversário. Veio aqui inaugurar a igreja, veio dar poder para a igreja, veio lavar o povo no sangue dele. Quando ele veio aqui, ele veio para este propósito. Ele veio para curar, curou, para salvar, salvou, para libertar, libertou. Ele veio, meu irmão, para dar alegria, deu alegria. Veio para transformar, transformou. O ateu pode ser ateu como for, meu irmão, mas ele querendo ou não, ele tem que reconhecer uma coisa. A história diz que foi antes de Cristo ou depois de Cristo. Pode ser ateu, mas ele tem que abrir a boca e dizer, Jesus está no meio da história. Jesus passou pela história, Jesus faz parte da história. A história diz que aqui ele já está com a missão cumprida, glorificado, despedindo dos discípulos e voltando para o céu. Agora pare para imaginar a cena, irmãos. Vamos supor que aqui em cima do púlpito, a minha mente é muito rasa, viu, irmãos? Deus é muito profundo. Vamos supor que aqui em cima do púlpito nós estamos aqui no Monte das Oliveiras. Pelo que nos dá a entender aqui, Jesus está numa parte mais superior. E se ele não estivesse, quando ele começou a flutuar, ser elevado às alturas, ele ficou mais alto do que todos, porque ele começou a pairar nas alturas. Para imaginar, os discípulos olhando, e Jesus começa a dizer, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que é de vir sobre vós. Ô irmão, que palavra. Às vezes a gente lê correndo, a gente não entende, irmão, mas é uma palavra tremenda. Existem 5 tipos de virtude: intelectual, dianoética, cardeal, filosófica e bíblica. As 4 primeiras não vêm ao caso, mas a 5ª é importante para o cliente, a virtude bíblica. A virtude bíblica, irmão, ela é dividida em 3 partes, 3 raízes do grego, que quer dizer chail, araté e dunamis. Chail, araté e dunamis. Vamos dizer junto, irmão? Chail, araté e dunamis. O que Jesus estava dizendo era, mas recebereis chail, araté e dunamis do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Chail, irmãos, fala do valor do crente. Porque você não está aqui de graça não, viu, irmão? Nós estamos aqui porque nós temos um dono. Aleluia, irmão. É por isso que o diabo diz assim, eu vou matar, eu vou roubar, vou destruir, vou entrar na casa dele e dela e vou defraudar, vou colocar tristeza, vou arrebentar com o lar, vou arrebentar com a família. Parece que vejo Deus dizendo, aonde? Na casa dela. Na casa de quem? Da Maria, do Pedro, do João, do Isaías, do fulano, do ciclano. Não, lá não. Por quê? Porque lá tem dono. Você acredita nesta palavra, meu irmão? Ninguém dava nada por você, irmão. Ninguém dava nada por mim. Ninguém dava nada por nós. Mas Jesus foi lá e nos salvou. É como aquela ilustração, talvez você já ouviu isso, mas ouça de novo. O menininho foi lá, fez um barco, e aquela embarcação ele pescava, passeava na represa,
Mas um dia veio uma tempestade forte, ele amarrou o barco com uma corda, amarrou na árvore, mas a enxurrada era forte, arrebentou a corda e levou o barco embora. A história diz que meses se passaram, ele desce no vilarejo e na vitrine de uma loja tem um barco vendendo. Quando ele olha, diz: esse barco é meu. O barco está renovado, reformado, ele está restaurado, mas eu conheço porque foi eu que fiz, esse barco é meu. Ele entra na loja, pergunta para o dono: quanto que é o barco? É X. Esse barco é meu, senhor. O homem disse: pode até ser seu, mas eu comprei, coloquei na vitrine, paguei um preço e tem um valor. Se você quiser, tem que pagar X para levá-lo de volta. O menino disse: então pode guardar, porque é meu. A história diz que ele foi, trabalhou, juntou dinheiro, voltou, pagou, trouxe o barco, colocou amarrado com cordas novas, sentou na beira do barranco, viu o barco na represa, suspirou gostoso e disse para o barco sozinho: você é meu 2 vezes agora. Uma vez porque eu te fiz e outra vez que eu paguei caro para ter você de volta. Jesus é a mesma coisa, irmão. Nós somos dele 2 vezes. Uma vez porque Deus nos formou e outra vez porque ele morreu na cruz para você poder estar sentado onde você está, porque você tem dono, irmão. O que Jesus estava dizendo era mais ou menos isso. Vocês vão receber valor do Espírito Santo, viu? Vocês vão receber araté, ou seja, caráter. Há de vir caráter sobre vós. Porque é fácil, meu irmão, se vestir como crente, ter roupa de crente, credencial de crente, terno de crente, sapato de crente, cabelo de crente, tipão de crente. Difícil é ser de verdade. Eita Deus, disse uma irmã aqui, irmão. Aleluia, varão. E não é mentira não, meu irmão. É fácil. Ter caráter de camaleão é fácil. Mudar de cor conforme o ambiente. Ele louva aqui, canta lá. Dá bom testemunho aqui, dá mau testemunho lá. Professa a fé aqui, nega com mau testemunho lá. Crente de verdade, meu irmão, ele não tem tríplice personalidade não. Porque tem crente que tem. Na igreja é um santarrão, no mundo é um enrolão, e em casa é um leão. Nós não. Nós somos crente aqui, somos crente na empresa, somos crente aonde Deus nos colocar. Sabe por quê? Porque nós temos caráter modelado, meu irmão. É fácil falar do céu. Difícil é chegar lá, irmão. Eu vou repetir, irmão, devagar e pausado. É fácil falar do céu. Difícil é chegar lá. Foi por isso que Paulo disse: não é fácil chegar lá. Não é fácil, Paulo? Não. O reino de Deus é tomado à força. Irmão, não é cargo de igreja que é tomado à força, não. Não é posição eclesiástica que é tomada à força, não. Não, é o reino de Deus que é tomado à força. É com choro, é com lágrima, perseguição, calúnia e inveja. Mas pode dar um glória porque o céu é nosso. Não é fácil não, irmão. Ter jeito de crente, se vestir que nem crente, se portar que nem crente é uma coisa. Agora ser de verdade é outra, irmão. Eu já disse aqui, se eu não me engano, mas se eu disse eu vou dizer de novo. É diferente, irmãos, existe uma grande diferença entre reputação e caráter. Reputação, irmão, é aquilo que o homem acha que eu sou. Caráter é aquilo que Deus sabe que eu sou. Eu posso me vestir de uma coisa, posso ser uma coisa por fora, por dentro você pode não me enxergar, mas Jesus me enxerga, irmão. E te enxerga também, irmãos. Viu? Tem um ditado lá em Catanduva que é mais ou menos assim: quer saber se eu sou bonzinho? Vem comer 1 quilo de sal comigo. Sabe por que isso, irmão? Porque você come 1 quilo de sal de um dia para o outro, dependendo do tamanho da família, leva meses para acabar o sal. E é isso que o ditado quer dizer: vem comer 1 quilo de sal comigo. Ou seja, você vai levar muitos dias aqui comigo até o quilo de sal acabar, aí você vai saber de verdade quem eu sou. Porque na igreja, meu irmão, eu choro. Na igreja, meu irmão, eu levanto a mão e canto. Na igreja, meu irmão, eu louvo com destreza. Na igreja, meu irmão, eu prego como nunca. Na igreja, meu irmão, eu me porto daquele jeito. E lá fora? Não, desculpa da expressão, viu, irmãos? Mas aperte o cinto aí. Jesus está voltando, meu irmão. Tem culto que Deus permite nós nos alegrar. Não foi assim no passado? Você não sorriu bastante no culto passado? Quando nós estivemos aqui, Deus não te alegrou bastante no culto passado? E hoje, pastor, o senhor não... Não, irmão, não. O fim pode ser hoje. A trombeta pode tocar agora. De que valeu você correr o dia inteiro suado, vir para o culto, sentar aí, cantar, louvar, adorar, e se a trombeta tocar, nós não subirmos, irmão. Hoje é o dia. Eita, aleluia, Deus. Irmão, e eu profetizo, irmãos,
na minha e na tua vida, que todas as vezes que nós nos esquecermos que nós temos Jesus na vida, que um galo cante no pé da tua orelha, para você lembrar que você é crente, irmão. É verdade, irmãos. Eu louvo a Deus, irmãos, não estou dizendo aqui uma palavra para me envaidecer, não, mas Deus sabe, eu estou em cima da tribuna, sou crente, sei que o lugar é santo, estou diante da palavra e diante da noiva dele. Não vim aqui brincar de pregar e nem contar a história de carunchinha. Eu louvo a Deus que Deus tem me guardado e continuo pedindo para Ele que Ele me guarde. Mas eu acho que não existe coisa mais feia para um crente do que o ímpio olhar para ele e dizer o seguinte: você não pode fazer isso não. Por quê? Porque você não fala que é crente. Ô irmão, que coisa feia, irmão. É melhor ele te chamar de crentinho, é melhor ele te chamar de cafono, é melhor ele te chamar de quadrado, é melhor ele te chamar de bitolado. Mas você já percebeu que todos os crentes que são chamados de tudo isso, quando o parafuso aperta para o lado dele, ele chega em você e diz: você vai na igreja hoje? Vou. Você não pode orar por mim lá? Deus está falando aqui, irmão, eu pensei que era só em Catanduva. Aqui também é assim? Pode te chamar do que quiser, meu irmão, mas o importante é quando o negócio apertar lá, eles vão saber que você tem de Deus para dar, porque você deu bom testemunho, irmão. Caráter modelado, irmãos. Irmão. Caráter modelado. Eu vou repetir: caráter modelado. E quem tem caráter modelado, irmão, não precisa estar com o seu pastor para se portar que nem crente. Quem tem caráter modelado, o marido e a esposa, um não precisa estar do lado do outro para mostrar que é crente. Quem tem caráter modelado, não precisa estar sozinho para mostrar que é crente ou acompanhado para mostrar que é crente. Aonde ele está, ele mostra que é crente. Aonde ele chega, o ímpio olha para ele e vê que ele é crente. Aonde ele passa, alguma coisa diferente acontece, porque todos olham e percebem que ele é crente. Tem caráter, irmãos. Tem bom testemunho para dar. É fácil falar que vai para o céu, irmão. Mas para ir no céu, tem que ter caráter. E quem não tem, pastor? Deus é especialista em dar caráter. É mesmo, pastor? É. E o que ele faz? Irmão, ele quebra. Aleluia, irmão. Aleluia, irmão. É verdade. Ele quebra. Ele deixa manco. Verdade, irmão. Lembra de Jacó? Jacó entrou na presença do pai, se portando como Esaú, mas a voz era de Jacó. O velho já não estava enxergando direito, porque a idade estava avançada. Ele disse: não, você tem voz de Jacó, mas eu sou Esaú. Então vem aqui, deixa eu colocar a mão no seu pescoço. Diz o texto que Esaú era peludo, mas ele já tinha arrancado a pele do animal e colocado na nuca. Quando o velho cego massageia o pescoço do filho, diz: é verdade, é peludo que nem Esaú, mas a voz é de Jacó. Não, mas eu sou Esaú. 20 anos se passaram, irmão. Não foram 20 dias, não, meu irmão. E nem que nem prestação de carro, 24 meses, ou quem sabe umas de 60. Não, mano. Viu? Foram 20 anos. Jacó pensou que estava tudo quitado. Mas quando o anjo tem um encontro com ele no val de Jaboque, a primeira coisa que o anjo pergunta é a mesma pergunta que o pai dele fez a ele 20 anos atrás. Qual é o teu nome? Ele disse: o meu nome é Jacó. Você já começou bem, varão. Porque há 20 anos você falou para o teu pai que era Esaú. E se tu tentasse me enganar agora, eu ia te matar. Viu? Você não tem caráter. Viu? Você não tem testemunho, você não é verdadeiro, mas eu vou te transformar. E detalhe, meu irmão, Jacó quando foi para o encontro foi andando assim, mas quando Jacó voltou, ele voltou assim. A esposa olhou e disse: você está diferente, Jacó. Não, eu estou igualzinho. Não está não. Você andava como a sociedade anda, você se portava como a sociedade se porta, você falava como a sociedade fala, você agia como a sociedade age, você era mentiroso, enrolão, contador de carunchinha, você era tudo que não prestava, mas agora você está diferente. Jacó diz: não, porque antes eu não era liberto, mas agora eu encontrei com alguém que transforma, liberta. Eita, você pode dar um glória por esta palavra, irmão? Que Deus nos guarde pelo seu poder, irmãos. Viu, irmão?
Perca tempo de ser crente não, irmão, viu? Não fica perdendo tempo dentro de igreja não. Não fica se prendendo com coisas deste mundo não. Nós viemos na igreja para adorar, não é para ver quem vai cantar. Nós viemos na igreja para ouvir quem vai pregar. Ou melhor, para ouvir o que Deus quer falar, não é para quem vai pregar. Nós viemos na igreja, não interessa o que está lá fora. Mas quem me trouxe aqui merece o meu glória, merece o meu aleluia. Quantos que amanheceram o dia, meu irmão, e não viram a tarde chegar? Quantos que entraram no fim de semana, mas não viram a semana começar? Você pode estar empurrando a luta com a barriga, mas Deus te trouxe até aqui para dizer: eu estou contigo, seja verdadeiro, adore a mim, louve a mim, exalte a mim, e eu pelejo por você, eu guerreio por você. Eita, aleluia! Crente de verdade, irmãos, não santarrão, não é isso, irmão, não santarrão. Não super crente, não é isso que eu estou dizendo, mas crente que tem bom testemunho para dar. Irmãos, o que Jesus estava dizendo aqui era isso: vocês vão receber caráter, viu, Pedro? Você é muito valente, varão, viu? Você é muito nervosinho, viu, Pedro? E você também, João. Te conhecem como discípulo do amor, mas você também não é flor que se cheira, não. Os irmãos conhecem esse ditado, flor que se cheira? Então, lá em Catanduva tem, aqui também tem. Você não é flor que se cheira não, viu? Porque falam tanto de João, que era o discípulo do amor, o amor, o amor. Ele era tão amoroso, irmão, que quando Jesus chega em Samaria, prega e ninguém quer ouvir, ele diz: Senhor, eu sei o que nós podemos fazer. O quê? Pede para descer fogo do céu e mata todo mundo. Bonzinho, né, irmão? Jesus tinha gente boa ali, né, irmão? Eu imagino o que Jesus não passou os 3 anos com aqueles 12 homens, meu irmão. Verdade, irmãos, verdade. Ali tinha de tudo, viu, irmão? Ali tinha pavio curto, ali tinha mentiroso, ali tinha traidor. Comia na mesa, bebia do copo, comia do pão, mas era traidor, era mentiroso. Tinha de tudo ali. Ali tinha discípulo que não se toleravam, viu? Pedro não se dava com João. Tinha discípulo que não gostava. Pedro, João e Tiago já não gostavam de Mateus, que era cobrador de imposto. E Jesus fala: os 12 dá para trabalhar comigo? Já parou para imaginar, irmão? Porque vir na igreja, sentar na frente, o outro no meio, o outro atrás, é fácil. Agora já parou para comer junto, beber junto, dormir junto, e Jesus colocar uma hora para orar junto, irmão? Não, orar junto não dá, pastor. Dá, irmão, dá. Não dá, não, dá. E como é que dá? Jesus vai ensinar a dar, irmão. Viu? Jesus olhou para Pedro, porque diz o texto que depois que ele escolhe a Pedro, ele vai lá e escolhe João. Você já parou para imaginar a atitude de Pedro? A Bíblia não diz, mas quem sabe Pedro diz: o senhor escolheu João? Sim. O filho do meu sócio? É. Para trabalhar junto com a gente? É. Por quê? Porque nós dois não se dá não. O senhor não está sabendo não? Tô. E vai colocar para junto para quê? Porque vocês vão ter 3 anos para se acertar. Ô, irmão, não gosta da irmã? Não gosta do irmão? Tocou nele e não pediu perdão? Fica tranquilo, irmão. Jesus sabe como colocar essa barreira por terra. Viu? O pastor pode vir aqui secar a garganta falando para você pedir perdão e você não libera o perdão. Mas Jesus sabe. Jesus pode fazer você depender da oração dela para essa barreira cair e o nome dele ser glorificado na tua vida, irmãos. Meu caráter, irmão. Caráter modelado. Do ímpio nós não falamos, porque o ímpio não tem caráter. Viu, irmão? O ímpio não tem, mas nós temos. E o que Jesus estava dizendo era isso, viu? Vou mudar você. É mentiroso? Aonde Jesus chega, a mentira tem que sair. É fanfarrão? Aonde Jesus aparece, a fanfarra tem que acabar, meu irmão. Viu? É nervosinho? Aonde Jesus chega, a paz do Espírito tem que reinar. Oh, Senhor. Aleluia, Deus. Esses dias eu fui numa reunião do Círculo de Oração. Essas irmãs mais antigas, né, irmão? Coquinho, Oclão. E eu achei engraçado uma irmã falando: ah, irmão, na minha casa está assim, e na minha casa está assado. E ali a gente de mão dada, esperando a irmã acabar de contar a tristeza que estava. Ela disse: eu não aguento mais, não, mas é para vigiar. Não dá para vigiar não, irmão, dá para vigiar não. Eu falei isso, falei aquilo, e falei aquele outro. E eu corri meus olhos na corrente dos irmãos, e uma senhora, olhando para ela. Falei: não vai dar certo, não. Oh, meu Deus do céu. Ajuda essa alma, Jesus. A irmã disse: eu posso falar, irmã? Pode. Irmã, a irmã está dando muita carne para o leão, viu? Para de alimentar o leão, irmã, viu?
Enquanto a senhora continuar dando carne para o leão, ele vai continuar rugindo na tua casa. Mas quando você fechar a boca e deixar ele jejuar, ele vai bater em retirada. E não é que é verdade, irmão? Se você tivesse ficado quieto naquela discussão, o negócio já não tinha acertado. Se você tivesse falado pouco naquele negócio, você não estaria diferente. Daqui de cima eu vi até alguém cutucando o outro, mano. Deus está falando, né, irmão? Daqui eu vi agora, irmão, agora. Assim, ó, receba, receba, receba. Mas se tu não ouvir agora, tu não vai ouvir nunca mais, irmão. Dá carne pro leão, não, irmão. E para de cutucar também, moça. Não dá carne. Oh, aleluia, irmão. Aleluia. Deixa Deus pelejar por você, irmão. Ainda que a tua paciência está esgotada, pede para Jesus lavar no teu sangue, no sangue dele, te lavar no sangue dele. Essa peleja não é tua, essa peleja é dele. E se ele não perde batalha, meu irmão, se você tentar, você vai ser derrotado. Se você tentar, você vai naufragar. Se você tentar, você vai se entristecer. Se você tentar, você vai tardar o que Deus tem para você. Mas se você se calar, se você buscar, se você fechar a boca e deixar Deus resolver, o que é teu, ninguém vai impedir aquilo que Deus falou que é teu. Aleluia. Que visão, irmão. Daqui. Eu fico imaginando o que o salmista do Salmo de número 91 não pensou quando ele escreveu: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Porque se daqui a gente já vê bem, imagine Deus do Altíssimo, irmão. Então Jesus, irmãos, voltando ao texto, ele estava dizendo isso. Vocês vão receber valor. Vocês vão receber caráter. E o melhor, irmão, vocês vão receber poder. Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Receba essa palavra, irmãos. Saia daqui revestido com o poder de Deus. Quando a proposta chegar lá fora, você tem força para dizer não. Quando o convite errôneo chegar lá fora, você tem força para dizer não. Quando o diabo vir te ameaçar lá fora, tu tem força para dizer: o sangue de Jesus tem poder, e pelo poder de Deus na vida tua, na tua boca, ele tem que pegar a moamba dele e bater em retirada. Receba essa palavra, saia daqui com poder, irmãos. Aí, irmãos, voltando aqui no texto, o texto diz que versículo 9 começa a dizer assim: e quando ele disse isto, tem tradução que diz: e ele dizendo isto, ele foi sendo elevado às alturas. Para imaginar a cena, irmão. Você um discípulo lá no meio dos demais. E Jesus falando, e Jesus começou a flutuar, irmão. Começou a pairar. Começou a subir. E os discípulos com os olhos fixos nele. Ele falando com os discípulos, e os discípulos vendo ele ir embora. De repente diz o texto que ele chega numa determinada altura, uma nuvem do céu veio e rodeou em volta de Jesus e tampou Jesus das vistas dos discípulos. Foi isso que nós lemos aqui nessa noite. Os discípulos olhando para cima não conseguiam enxergar mais nada, porque a nuvem veio e tampou. E quando os discípulos pensaram em perguntar alguma coisa, 2 anjos se colocou do lado deles e disseram: varões Galileu, por que vocês estão olhando para o céu? O mesmo Jesus que vocês viram subir, pode ficar sossegado que é o mesmo Jesus que um dia vai voltar. É isso que os discípulos dizem. Já disse isso aqui, irmão, mas eu fico imaginando, irmão. Se foi bonita a despedida daqui, imagine a chegada dele lá, irmãos. Ô, irmão, eu não estava lá. Os discípulos filmando de baixo. E Daniel já estava lá em cima filmando de cima. A história diz que os discípulos diz mais ou menos assim, ó: eu vi quando ele subiu. Daniel capítulo 7, versículo 3 diz: eu estou vendo ele chegar. Os discípulos disseram: ele subiu numa nuvem. Daniel capítulo 7, versículo 13 diz: eu também vi ele chegar na mesma nuvem que vocês viram ele sumir. Aí eu saio do livro de Daniel, passo por Atos, pego João e eu vou para o livro de Apocalipse. E João já está dentro da sala do livro da vida. E João disse: e aqui ele não chegou. Os discípulos dizem: mas ele subiu. Daniel diz: mas ele entrou. João diz: mas aqui ele não chegou. Mas uma voz ecoa no céu dizendo: João, não chores mais. Por quê? Porque acabou de chegar. Quem? O leão da tribo de Judá. Oh, irmão, se eu fosse você, eu dava uma expressão melhor do que essa que você deu, meu irmão. Eu não disse para os irmãos que ele veio para realizar, e o que ele veio, ele realizou.
Eu não disse para os irmãos que o que ele veio fazer, ele fez. Ele venceu a morte, meu irmão. Ele venceu o diabo, ele venceu o inferno. Eu vou repetir, ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o inferno. A morte quer levar alguém na tua casa? Prepare um glória a Jesus, já venceu ela. Ele venceu o diabo quer fazer bagunça na tua vida? Prepare o teu glória a Jesus, já venceu ele. O inferno quer tragar a tua alma? Um glória melhor do que esse. Jesus já venceu o inferno. De lá nós não somos, o nosso lugar é o céu, e louvado seja o nome dele, irmão. Eita Jeová, venceu a morte, venceu o diabo, venceu o inferno. E Daniel disse, quando ele chegou, ele foi elevado à destra do Pai, e sentou à destra do Pai. Mas em João capítulo 14 ele deixou, eu vou subir para o meu Pai, preparar-vos lugar, porque eu vou voltar. Eu vou o quê, irmãos? Eu vou o quê? E como é que nós estamos nessa noite, irmão? Como é que vai a tua vida nessa noite, irmãos? Se a trombeta soar agora, como é que você está? Não responda alto não, irmão, porque eu estou fazendo a pergunta para mim também. Mas o senhor, pastor, um tipo de pastor desse, o senhor sobe de bandeirada. Cuidado, irmão. Tem muita gente enganada, viu, com a respeito da salvação. Irmão, 30 anos de crente não quer dizer que merece céu, não. Porque o ladrão não teve nem carteirinha de dízimo, não deu uma oferta, mas disse, lembra-te de mim? Jesus disse, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Cuidado, irmão. Judas andou com Jesus 3 anos, e Jesus disse, e ai dele. Terá mais misericórdia naquele dia para Sodoma e Gomorra do que para ele. Andou com Jesus 3 anos. Como é que está a nossa vida hoje, irmãos? Porque se a trombeta tocar agora, irmãos, mais ou menos assim. Paulo diz que os que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro. E nós, salvos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, irmãos. Viu, irmão? Corpo glorificado. É por isso que Jesus, depois da ressurreição, ele atravessa a parede e ninguém segura. Por quê? Porque ele, em carne e osso, não atravessava a parede, mas com o corpo glorificado, atravessa a parede. É por isso que ele diz assim, ó, eu entro aonde está fechado e coloco o que está fora do lugar no lugar. Ô, irmão, receba essa palavra, irmão. Ele, aleluia. Viu, irmão? Porque tem corpo glorificado. É por isso que no dia do arrebatamento da igreja eu quero ver forro de isoforo, estrutura metálica, teto de alvenaria que vai segurar a crente no dia do arrebatamento, meu irmão. Porque nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Só para o senhor entender, varão, o teu sapato vai ficar aí, a tua meia dentro dele, a tua calça sentada mais vazia, a cinta em volta da calça, a camisa jogada aí, a Bíblia também, o óculos também vai ficar, porque lá tu vai enxergar muito bem. E cadê o varão? O varão subiu para encontrar com Jesus. Como é que está a tua vida hoje, irmãos? Que palavra, irmão. Ô pastor, num dia de chuva que nem esse, um temporal que nem esse, avenida trancada como está lá fora, faróis queimados, dia de correria, segunda-feira, dia do branco, uma palavra dessa, é essa mesmo, irmão. É essa a palavra. A Bíblia diz, irmãos, que naquele dia vai ser um dia tão de surpresa que alguém vai dizer, Senhor, mas eu preguei no teu nome. Viu? Eu expulsei demônio. Eu orei e o Senhor curou. Viu? E ele vai dizer, mas eu não te conheço. Que Deus nos guarde, irmão. Eu vou repetir, irmão. Que Deus nos guarde. Eu quero chegar lá, irmãos. Eu vou chegar lá. E eu vou encontrar com os irmãos lá, irmãos. Mas alguém quer ir agora, irmão? Não, irmão. Mas não é bom? Bom, só quem está comigo dá um glória. Eu prefiro esperar o arrebatamento, irmão. Oh, aleluia, irmãos. É melhor o arrebatamento, irmãos. Agora presta atenção, irmãos. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e você ainda não se decidiu. Quem sabe você ainda não aceitou a Jesus. Quem sabe você já aceitou a Jesus, mas não serve ele de perto, conhece ele de longe. Hoje é o dia oportuno para você. Hoje a porta da salvação está aberta.
Jesus morreu para você ter o direito de um dia morar no céu. Jesus veio aqui, morreu na cruz para você um dia poder entrar e morar com ele na cidade santa. Jesus veio aqui e transformou, meu irmão, quem era pecador em salvo. Quem era sujo em lavado, remido no sangue do Cordeiro. Quem xingava não xinga mais. Quem mentia não mente mais. Quem prostituía não prostitui mais. Por quê? Porque Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Eu não vim te ameaçar, meu irmão. Eu não vou falar nem do céu, porque todo mundo sabe que aqui o céu é muito bom. Eu quero falar para quem ficar. Porque a Bíblia narra, irmãos, numa síntese profética, que 7 anjos vai abrir 7 selos. E na abertura de cada selo será derramado uma taça com as pragas e a ira de Deus. Para aquelas pessoas que não aceitaram a Jesus, para aquelas pessoas que estão afastadas, para aquelas pessoas que não se decidiram, para aquelas pessoas que brincaram de ser crente, para aquelas pessoas que até deram glória a Deus e aleluia e tomou um banho na piscina batismal. É para elas. A Bíblia diz, irmãos, que um dos selos será lançado na terra chuva de saraiva. E uma saraiva vai pesar em média 42 a 60 quilos, irmão. Você viu esse meteoro que caiu na Rússia, meu irmão? Viu o estrago que ele fez? Imagine chuva daquilo. Para quem ficar? Mas é só isso, pastor? Não. Porque nenhuma da abertura dos selos, Deus vai mandar um anjo ferir o sol. Sol na profecia de Isaías vai se esquentar 7 vezes mais, irmão. 7 vezes, irmão. Catanduva brincando no dia que o sol está de folga, chega a 40, irmão. Lá tem um sol para cada um. Viu esse calor que está hoje aqui? Ó? Viu esse calor? Meu pai me ligou de manhã e disse: tá quente aí? Falei, aqui tá quente, e muito quente. Falei, e aí? Aqui tá um Deus nos acuda. Tô vendo o 4º homem andar na rua aqui fácil. Se eu procurar, eu enxergo, irmão. Porque tá quente aqui. Agora, irmãos, é engraçado? Imagine 7 vezes mais, irmãos. Zacarias diz que o calor vai ser tão grande, irmãos, mas tão grande, que os olhos do homem haverá de apodrecer na órbita ocular. Haverá um calor tão grande que Malaquias disse, Zacarias disse que os olhos vão apodrecer e Deus não deixará brotar na terra nem raiz e nem ramo. Não precisa ficar com medo não, irmão. Por quê, pastor? Porque quem é crente de verdade, quem tem um dono e crê no dono, quem tem caráter modelado e nunca perdeu tempo dentro da igreja, não precisa temer. Porque para nós, salvos no Senhor, nascerá o sol da justiça, irmão. Como está a tua vida hoje, irmãos? Se Jesus voltar agora. Fazemos tantos planos, irmão. Mas como que está a nossa vida hoje? Vou fechar com essa ilustração. Quando você estudou na escola sobre a guerra do Vietnã. Diz que numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, uma igreja, no culto de domingo à noite, o pastor fez um culto de despedida. Porque soldados tinham sido convocados para ir para a guerra. O pastor disse na igreja, irmãos, amanhã, homens de 16 a 60 anos, só se tiver problema de saúde, mas sem exceção, estão convocados para ir à guerra. Na igreja só iria ficar mulher, criança e velho. O governo nos escalou para isso. Soldados nossos estão perdendo a vida no campo de batalha. E o governo nos escalou e essa cidade foi escolhida. Não adianta você querer ficar, porque senão você vai ser preso. Não adianta você tentar se esconder, porque se te acharem, você vai ser preso. Diz, irmãos, que no meio da mocidade tinha um casalzinho de noivos. A moça com enxoval comprado, um noivo com a casa toda preparada. E já estavam com o casamento marcado. No fim do culto foi só choro e lágrima, porque foi um culto de despedida. Porque no outro dia, sem exceção, todos tinham que se apresentar para ir para a guerra. A moça olhou para ele e disse, não, mas você não vai. Não, mas eu preciso ir. Mas se você for, você vai morrer, porque você não é diferente de ninguém. Ele disse, não, eu não. Muitos morreram, mas eu não sou muitos, eu volto.
Mas nós estamos com a casa comprada, o meu enxoval está feito, o meu vestido de noiva também, a data do casamento está marcada. Se você for, você vai morrer. Ele disse, não, eu vou e vou voltar vivo. Ela disse, mas quando eu receber notícia que muitos morreram, inclusive você, qual é a esperança que eu tenho que você está vivo, estará vivo e vai voltar para casar comigo? Ele arrancou a aliança do dedo e disse, todas as vezes que falarem para você que eu estou morto, olhe para essa aliança que eu deixei para você como garantia e diga, o seu pode estar morto, mas o meu deixou a garantia que um dia ele vai voltar, irmão. É por isso que Paulo diz assim, em quem vós também estáis, depois que ouviste o evangelho da salvação e tendo nele Cristo, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual se tornou o penhor da garantia para o dia da redenção. Ou seja, o que Paulo estava dizendo é o seguinte, selo não é batismo com o Espírito Santo, selo é sinal de possessão, como se ele estivesse dizendo, eu te possuí, você agora é meu. E qual é o selo que Deus deixou na nossa vida, meu irmão? O Espírito Santo. Vamos dizer junto, irmão? O Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que ele é um ser tão sensível, meu irmão, tão sensível, que ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Mas ele também é tão santo, tão puro, que aonde tem engano, ele não fica. Aonde tem mentira, ele não fica. Ou seja, a aliança de Deus não tem emenda. Só para você, tu vai responder, o Espírito de Deus está na tua vida, irmão? Aleluia a Deus. E eles foram para a guerra. Passa-se 6 meses, passa-se 1 ano, passa-se 1 ano e meio. É lida uma carta na praça central da cidade. O governo diz que todos os homens daquela cidade, sem exceção, foram para o campo de batalha e perderam a vida. A guerra estava acabada, mas os homens daquela cidade, todos perderam a vida. Mulheres começaram a chorar. Filhos começaram a chorar, pais começaram a se lastimar, mas a moça olhou para a aliança e disse, o meu não, eu sei que o meu um dia vai voltar. A história diz que chamaram ela de louca, disseram para ela, ele deixou até a aliança, arrume outro noivo, porque homens da cidade vizinha disseram, a cidade lá só tem velho, criança e mulher solteira, é para lá mesmo que nós vamos. Mulheres que ouviram que o marido tinha morrido, deu-se a casamento a outros homens. Moças que ouviram que o namorado, o noivo tinha morrido, deu-se em casamento a outros homens. Mas mais 6 meses se passa, totalizando um total de 2 anos. É lido novamente no centro da cidade, na praça, no palanque, uma carta do governo com pedido de desculpa. A carta lida meses atrás não é ninguém desta cidade. É de outra cidade. A carta dessa cidade é esta agora. Nenhum homem morreu. Quando chegaram lá, a guerra praticamente já tinha acabado. E todos estão voltando num período de 40 dias. Quem se deu em casamento a outro homem disse, e agora? E agora escapa-te por tua vida, irmão. Filho que viu mãe grávida de outro homem, dizia agora que o meu pai está voltando. A moça olhou para a aliança e disse, eu guardei o penhor da garantia, porque eu sabia que um dia ele ia voltar. Como é que está a tua vida hoje, meu irmão? Quem sabe você diz, pastor, eu estou cansado de ouvir falar que ele vai voltar. Pode ser hoje, meu irmão. Quem falou não mente, quem falou não se engana, quem falou não erra. O que ele pagou por nós foi muito caro para te deixar aí, meu irmão, para nos deixar aqui. Eu creio nessa palavra, a trombeta pode tocar, pode ser agora, o larido vai soar, e eu creio que nós vamos subir e encontrar com Jesus nos ares. Como está a tua vida, irmãos? Saia daqui com esta palavra, irmãos. O mesmo Jesus que um dia subiu, é o mesmo Jesus que um dia vai voltar. Vamos dizer junto, irmão? O mesmo Jesus que um dia subiu, é o mesmo Jesus que um dia vai. Irmãos, eu nunca fiz isso, mas a palavra foi propícia. Dentro desses 2 minutinhos que me resta, tem alguém nessa noite que gostaria de fazer uma aliança com Deus? Sair do seu lugar? Não tem certeza da salvação? Está com a aliança remendada, mas a aliança de Deus não tem emenda? Se Jesus voltar agora, não tem certeza que sobe? Precisa de Jesus com muita pressa? Sai do seu lugar e vem aqui que nós vamos orar por você. É 1 minuto que você tem, irmãos. Alguém? Desse lado da igreja tem alguém? Dê um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você.
Desse lado aqui esquerdo meu tem alguém? Aí atrás tem alguém que gostaria de sair do seu... Vem aqui, varão, vem aqui. Onde está a segunda pessoa? Nessa minha mão direita tem alguém? Onde está a terceira pessoa, irmãos? Jesus está voltando, irmãos. Onde está a quarta pessoa, irmão? Vem aqui, varão. Onde está a quarta pessoa? Vem aqui que nós vamos orar por você. Não brinque de ser crente não, meu irmão. Não perca tempo com o mundo não, irmão. Viu? Não tenha só rótulo de crente não, seja crente de verdade. Não fica vivendo na pavorosa não, se Jesus voltar não tem certeza da salvação. Pode ser hoje o dia, pode ser amanhã, pode vir em particular para você. Não tem certeza, precisa de um renovo de Deus, precisa de uma aliança com Deus. Sai do seu lugar e nós vamos orar por você. Mas eu já perdi as contas. Mais alguns minutos mais. Deus não fala errado, né, irmãos? Já percebeu que Deus não joga a conversa para o vento? Quando Ele fala é porque tem. Que adianta nós vemos aqui, meu irmão, você dá glória a Deus e aleluia muito com uma palavra explosiva, você sorri muito com uma palavra alegre, mas se Jesus voltar, todos que estão aqui na frente não tinham certeza da salvação. Valeu o culto nessa noite ou não, irmãos? Um glória para Jesus ou não, meu irmão? Tem mais alguém? Tem mais alguém que gostaria de sair do seu lugar e vir aqui receber essa oração? Dê um sinal com a sua mão. Desse lado aqui, tem alguém? Tem uma moça ali. Tem outra moça vindo ali. Aqui estão vindo também? Tem. Como tem, né, irmão? Oh, Senhor, nós te agradecemos. Ei, calabasurianda labai. Ei, calamai alavaxergnai. Como tem, irmão? Vamos orar, irmãos? Amém? Amém? Tem mais alguém? Nós já vamos orar. Deus em Cristo te abençoe. E se houver alguém escondido aí, que Deus te dê uma outra oportunidade. Nós vamos orar por cada um que está aqui na frente. Que Deus possa fazer de cada um aqui, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo. Oremos a Deus, grande Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero lhe agradecer, Senhor, pelos hinos entoados, pela palavra ministrada. Senhor, talvez não era o que nós queríamos ouvir, mas eu tenho certeza que era o que tu quiseste falar. Porque a maior prova da tua palavra está aqui nesta noite, Senhor. Canaã está em festa, mas o céu também está em festa. Nós te agradecemos por estas vidas diante do teu altar. Escreva o nome de cada um delas no livro da vida. Faça homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, com caráter modelado e com valor na tua presença. A cada vida aqui presente, cada família aqui representada, é o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Quantos dizem amém, irmãos? Deus abençoe, prospere e te leve em paz em nome de Jesus, irmãos.